Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Veja os destaques de hoje. 6 famílias estão novamente desabrigadas em Linhares por conta da cheia do Rio Doce. Aqui na cidade, o rio ultrapassou a cota de 5 metros. Devido à cheia do rio, os festejos em povoação litoral de Linhares foram cancelados. Procura por atendimento odontológico aumenta nesta época do ano. É importante ficar atento à saúde bucal. Banco Central divulgou novas regras de transações bancárias via Pix. Tradicional restaurante de Linhares comemora bom movimento em nova unidade aberta no Pontal do Ipiranga. Direto de São Mateus, João Batista traz os destaques da região. De Cachoeiro, Pris Azeredo fala sobre susto que uma família passou durante um velório. Veja também os destaques do nosso esporte. Agora na TV Sim. Esta é da terra. Moradores da comunidade do bairro Olaria, em Linhares, vivem um novo drama por causa da cheia do Rio Doce, que ultrapassou 5 metros acima do nível normal. Seu Emanuel teve que sair de casa. Ele é morador do bairro Olaria. Tá cheio d'água, o estranho eu subir para riba, as coisas, tudo cheio d'água. Aí eu tô esperando abaixar, quando abaixar eu volto de novo. As águas das fortes chuvas que atingem Minas Gerais chegam agora ao Espírito Santo. De acordo com o boletim da Defesa Civil, o nível do Rio Doce atingiu nesta quinta-feira o patamar de 5 metros, bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros e 45 centímetros. Linhares tem alerta vigente de risco hidrológico alto. E assim, um ponto principal é que Mascarenhas começou a reduzir a vazão. Com certeza a gente vai ficar com ele alto por mais alguns dias, uns 2 ou 3 dias ainda. Mas a tendência não é subir mais, é estabilizar e descer. Ao todo, 8 famílias já passaram pela casa de acolhida. No momento, 6 famílias estão sob o cuidado da assistência social do município. São 9 adultos e 3 crianças, todos moradores do Olaria. Eles só voltarão para lá quando o rio estiver abaixo dos 3 metros. Então a gente prevê que essa semana ainda eles continuam no abrigo. E devido à cheia do Rio Doce, que causa alagamentos nas principais vias de acesso à povoação, a foz do Rio Doce, a programação prevista para o balneário nesta semana foi cancelada. A programação da próxima semana está mantida. O Banco Central divulgou novas regras de transferências bancárias via Pix. Nossa reportagem conversou com especialistas sobre o assunto. Eu estou aqui com um especialista que vai tirar todas as nossas dúvidas. Eu estou com o Ricardo Romualdo, ele é gerente de tecnologia e produtos digitais. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom. Pois é. Vamos falar primeiro quais foram essas principais mudanças, né? Bom, para começar, a mudança está no limite de transação. Anteriormente, o limite era por transações. Agora não, o limite é diário. Outra mudança está no valor do limite do Pix. Não é possível que a instituição financeira crie limites específicos para o Pix. Agora, o limite do Pix deve ser o mesmo do limite do TED. Só para o pessoal de casa entender, se eu fizer um limite, eu desejo o limite de R$200. Eu não tenho como fazer várias transações de R$200 no mesmo dia, vai ser uma só. Suponhamos que seu limite seja R$200. Você só vai conseguir fazer só vai fazer transações de até R$200. Então você vai poder fazer transações de R$10, R$20, R$50. Quando isso tudo somar e der R$200, você não consegue mais fazer transações do Pix. Mais seguro, então. Muito mais seguro. Agora também a gente teve mudanças nos horários, né? Exatamente. O Banco Central definiu que o horário do Pix noturno é de 8 da noite às 6 da manhã. Porém, com essas mudanças agora, é possível que a gente escolha que o nosso período noturno seja a partir das 10 horas da noite. Como que isso beneficia, então, o correntista? Isso é interessante porque suponhamos que vocês queiram sair do trabalho e ir para o shopping fazer compras, né? Ou queiram almoçar, jantar durante a noite, no final de semana.
e você tem um limite reduzido por causa do horário noturno. Então é possível que a gente configure que esse horário passe a ser a partir das 10 horas. Então a gente vai ter um limite superior durante o período diurno até as 10 horas da noite. E a questão do Pix-saque e o Pix-troco? Isso também foi uma grande mudança. Anteriormente, a gente tinha limites de R$ 500 durante o dia e R$ 100 durante a noite. Com essas alterações, a gente passa a ter R$ 3.000 de limite durante o dia e R$ 1.000 durante a noite. Quem se beneficia mais? Com certeza, o comércio e as pessoas físicas que precisam de movimentar esse dinheiro durante o dia e durante a noite. Teve alguma exceção aí? Com certeza. É preciso ficar atento com relação ao tempo de alteração desses limites. Quando a gente reduz o nosso limite diário, a instituição financeira deve acatar imediatamente, porque não gera riscos para a pessoa. Porém, quando se deseja aumentar o limite, então isso deve alterar o tempo de liberação de 24 a 48 horas. E por que isso? Por questões de segurança. Caso você seja coagido ou sofra um assalto, você não vai correr o risco de perder mais do que o limite que você definiu no dia. Entendi. Pois é, você até tocou no assunto. A gente, infelizmente, tem aí os sequestros, né, para fazer o Pix. Então, no geral, foi mais benéfico essas mudanças? Com certeza. Eu, por exemplo, não tenho mais costume de andar com carteira e cartão. Também não. Tudo eu faço compra via Pix. Então, o que eu fiz para trazer mais segurança? Defini um limite diário de transação e contratei um seguro de transações. Então, caso aconteça alguma coisa, eu posso ir na minha instituição financeira e poder solicitar o resgate desse valor. Agora você vai ver a previsão do tempo para Linhares e todo o Espírito Santo. Sexta-feira de sol entre nuvens e chuva passageira. Linhares com mínima de 24 e máxima de 29 graus. São Mateus, mínima de 23 e máxima de 32 graus. Cachoeiro de Itapemirim, mínima de 20 e máxima de 31 graus. E Vitória, mínima de 24 e máxima de 34 graus. Você vai ver a seguir os destaques de São Mateus com João Batista e de Cachoeiro de Itapemirim com Pris Azeredo. Voltamos já. De volta com o Si Notícias. Família de criança que morreu após ser atendida por falso médico cobra respostas na justiça. Direto de São Mateus, João Batista tem outras informações. João Batista, é com você. Olá, Oséias e amigos que acompanham Si Notícias. O atendimento foi registrado no Hospital Roberto Silvares no dia 12 de janeiro de 2021. De acordo com relatos da família de Ana Luísa, ela apresentava dores na barriga e vômito, mas o estado de saúde dela piorou após ser atendida por um falso médico. Ele administrou uma medicação para a criança. A mãe da criança, a professora Alessandra Ferreira Marcelino, até hoje cobra da Justiça a conclusão do inquérito e a punição do falso médico que foi preso dia 19 de agosto de 2021 na unidade hospitalar pela Polícia Federal, mas, segundo fontes, está em liberdade. Hoje completa 2 anos sem a minha filha e sem respostas ainda. Sem respostas das autoridades, né? das pessoas envolvidas, sem nenhum tipo de resposta. O inquérito ainda não foi concluído e a gente clama por justiça, né? Porque, afinal de contas, né, foi comprovado que minha filha foi atendida por um falso médico no Hospital Roberto Silvares. E até hoje, nem do Hospital Roberto Silvares, nem da polícia, ainda a gente não encontrou nenhum tipo de respostas e a gente sabe que a gente não vai ter o que a gente queria, que era estar com ela. Mas o medo da impunidade é algo que nos assusta, né, que nos assombra, porque até então, sem ela e sem justiça, a dor se torna ainda maior. De acordo com levantamentos realizados na época, Leonardo Luz Moreira se matriculou em uma escola de medicina na Bolívia, onde estudou por um semestre e pediu a transferência para uma universidade brasileira, onde adulterou os documentos de 6 meses para 4 anos. A gente busca respostas, a gente busca justiça. A gente quer que se faça justiça, né? Porque o inquérito a gente entende que a polícia, né, todas as vezes que eu venho eu sou muito bem atendida, eles me dão informações acerca do inquérito,
mas o que a gente quer é a conclusão do inquérito e que realmente que ele se responda, né, pelo crime, né, por homicídio doloso, porque na verdade ele não poderia ter atendido a minha filha e que os órgãos competentes também, né, possam responder, né, porque há uma série de falhas, né. De acordo com a Polícia Civil, onde tramita o inquérito, todas as testemunhas já foram ouvidas. Falta apenas um depoimento em outro estado para a conclusão do inquérito policial. Como eu expliquei, inclusive para a mãe da vítima, né, ela tem vindo sempre aqui e ela, como eu disse, é sempre bem-vinda para saber do caso, para saber notícias, é um direito dela como mãe e como vítima também, porque perdeu a filha. Mas a Polícia Civil tem um caso complexo, né, porque envolve um possível erro, que eu não posso nem dizer que é médico, já que a pessoa investigada não tem as comprovações necessárias para que se diga que ele é médico, né? Mas a gente ouviu muitas pessoas e todas as pessoas, testemunhas, foram ouvidas. Quase todas, na verdade. Falta uma pessoa que a gente encaminhou uma carta precatória, ela não mora aqui no estado do Espírito Santo, então a gente precisa ouvir essa testemunha para finalizar o caso. E vai para as mãos do Ministério Público, que analisa, né, os indícios de prova que a gente angariar ao longo da investigação aqui para oferecer a denúncia contra o investigado. Agora, mudando de assunto, 4 pessoas foram atropeladas por uma caminhonete no centro de São Gabriel da Palha. Entre elas, uma criança. Por um milagre divino, ninguém morreu. As vítimas estavam em 2 motos conversando em frente a uma pizzaria no centro da cidade, quando foram surpreendidas por uma caminhonete em alta velocidade. Segundo testemunhas, o impacto foi forte. O motorista parou o carro poucos metros à frente e fugiu do local. As vítimas, entre elas uma criança, sofreram ferimentos leves e passam bem. Segundo a polícia, foram encontradas cápsulas de revólver calibre 38 no banco do carona. O caso segue sendo investigado. Uma 5ª vítima, que seguia de moto na frente da caminhonete, também foi atingida e encaminhada para um hospital em Colatina. Até o fechamento dessa edição, não tivemos informações sobre o seu estado de saúde. Bem, Oséias, esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao Estúdio N Ares com você. Um grande abraço. A gente volta amanhã com mais uma participação aqui no Sim Notícias. Obrigado, João, pelas informações aí de São Mateus. Uma família levou um susto num velório de um parente ao descobrir que no caixão estava outra pessoa. O caso aconteceu em Piúma, no sul do estado. Direto de Cachoeiro, Pris Azeredo nos traz essa história. Pris, conta tudo. Olá, Oséias, olá pessoal de casa, é isso mesmo, olha só essa história. A família de um pescador que foi dado como morto em Piúma descobriu que o corpo que estava sendo velado não era o ente da família. Samuel de Fraga tem as informações. Pois é, Pris Azeredo, parece mesmo uma história de filme, né? Essa saga aí pelo reconhecimento do corpo que acabou sendo revelado que não era o pescador Maciel, conforme até a gente noticiou aqui no Link Espírito Santo, e todos os outros meios de comunicação também noticiaram dessa forma. Mas o fato real tem um final controverso, né? O pescador Maciel, de 41 anos de idade, saiu para pescar e não comunicou os familiares. E quando saiu a notícia de que um homem havia sido assassinado em um porão, que é um local já conhecido pela utilização de drogas, um local de nome Buraco Quente, um dos familiares esteve lá no local e viu o corpo que estava de bruços e, devido à semelhança da cor da pele, altura, peso, reconheceu como sendo o pescador. Bom, o corpo então foi encaminhado para o serviço médico legal e foram feitos todos os trâmites para o sepultamento. Agora, Pris, só que ao abrir o caixão na hora do velório, algumas pessoas já olharam e identificaram
que não era o Maciel. Então o que aconteceu? Mais uma vez o corpo foi devolvido ao serviço médico legal e mais uma vez um parente, não atento a alguns detalhes, chegou, observou rapidamente e identificou como sendo o do pescador Maciel. Mas a esposa de um pedreiro de nome Claudemir Moreira já estava procurando o companheiro por ele estar desaparecido já há algum tempo. Foi então que um detalhe chamou a atenção, que é uma tatuagem, né, nesse corpo com o nome de André, justamente o nome da esposa desse pedreiro, o Claudemir Moreira. Então o que aconteceu? Mais uma vez o corpo foi levado para o serviço médico legal, agora vai ser feito um exame de DNA para o corpo ser sepultado o mais rápido possível e realmente foi aí reconhecido que o corpo não era o do pescador Maciel, que estava em pescaria e não avisou a nenhum familiar. Agora, depois do exame de DNA feito, o corpo vai ser liberado, o corpo do pedreiro será liberado para sepultamento o mais rápido possível, né? Pois é, né, Pris Azeredo? E um final feliz para a família do pescador Maciel, de 41 anos, que está vivo em alto mar, pescando, e um final triste para a família do pedreiro Claudemir Moreira, de 36 anos. Que história, hein, Pris Azeredo? Voltamos aos estúdios. Obrigada, Samuel. Realmente parece coisa de filme. E em Venda Nova do Imigrante, um motociclista morreu em um acidente na BR-262 depois de colidir com um caminhão. Foi na altura do quilômetro 115 da BR-262, no início da tarde desta quarta-feira, o motorista colidiu de frente com o caminhão. O SAMU foi acionado e constatou a morte do motociclista, que não teve seu nome divulgado. O Corpo de Bombeiros efetuou a limpeza da pista, que ficou parcialmente interditada até por volta das 3h30 da tarde. Em Conceição do Castelo, 3 pessoas foram presas com armas e pássaros silvestres. A ação aconteceu no trevo de acesso ao município de Conceição do Castelo durante um patrulhamento de rotina. Os PMs avistaram um homem de 45 anos em atitude suspeita. Com ele foi encontrado dinheiro, um celular e um simulacro de arma de fogo, além de uma gaiola com pássaros silvestre e um alçapão com mais uma ave, ambas da espécie trinca-ferro, que seriam comercializadas. A polícia então esperou e abordou um carro com os 2 homens que fariam a negociação, um de 30 e outro de 50 anos. No carro, durante a revista, a polícia encontrou uma arma calibre 22, munições, dinheiro e celular. Diante do flagrante, os 3 homens foram encaminhados para a delegacia de Venda Nova do Imigrante e, segundo a polícia, os 3 não possuíam habilitação. Oséias, pessoal de casa, eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações da região sul. Até lá. Valeu, Pris. Obrigado pelas informações aí do sul do estado. Agora nós vamos saber dos números da cotação do café. O Arábica tipo 6 está sendo vendido hoje a R$ 908. O Arábica tipo 7, R$ 873. O Conilon tipo 7, a R$ 692. Você vai ver a seguir: proprietário de um restaurante tradicional que abriu nova filial comemora bons resultados. Eu volto daqui a pouco com essas e outras informações. Estamos de volta. O proprietário do tradicional restaurante Fuego de Linhares comemora o sucesso da filial que foi aberta em Pontal do Ipiranga. O novo espaço tem registrado bom movimento no almoço e no jantar. Balneário lotado é oportunidade de investir. Jailson viu no verão uma possibilidade de expandir o seu negócio. O empresário, que já possuía um restaurante em Linhares, decidiu aproveitar as praias cheias e investir em uma filial no Pontal do Ipiranga. Realmente o Fuego ele tem 2 anos em Linhares, né? E aí eu decidi vir para o balneário de Pontal do Ipiranga, porque eu acho que a Pontal do Ipiranga merece uma estrutura como o Fuego, né? E o nosso movimento lá no verão ele dá uma diminuída. A estratégia adotada pelo empresário também prevê uma diminuição nos custos. Montei a estratégia de trazer para o balneário, porque aí eu consigo remanejar também meus funcionários para cá, né, a mão de obra, e aí eu diminuo meu custo também. E assim, eu conciliei tudo e graças a Deus tem dado muito certo.
Desde quando eu comecei a construir o Fuego aqui, eu sempre priorizei comprar as coisas aqui, trazer a mão de obra daqui. Com mais gente curtindo o verão no balneário, a estratégia é aproveitar a temporada para fidelizar o cliente. Para Jailson, o sucesso do negócio tem sido surpreendente. Tá mais que minha expectativa, na verdade. Casa lotada todos os dias, a gente abre para almoço, para jantar. O verão para mim, cara, sensacional, uma experiência única aqui, né? Primeira experiência, na verdade. E eu tenho, assim, expectativa de ficar anos e anos aí, e cada vez crescer mais, melhorar a estrutura, melhorar ainda mais a quantidade de mesas, né? Porque hoje a gente está com quantidade limitada, mas graças a Deus está lotado, é o que a gente pode atender hoje, dar qualidade para o cliente. Agora nós vamos saber dos destaques esportivos. Altemar Félix. Alô, galera do Flamengo, Flamengo no Campeonato Carioca 2023. O time estreia daqui a pouco, 21h30 no Maracanã, contra o Audax, né? E é o Sub-20 que vai, sob o comando do técnico Mário Jorge, que vai representar o time. Além disso, o Flamengo conseguiu a liberação de 3 jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, que vai disputar o sul-americano da categoria. Matheus, Vitor Hugo e Cauã. Vamos conferir os jogadores mesclados, né, com alguns que já atuaram no time principal. Vamos conferir essa base aí à disposição. Tá aí para você, Campeonato Carioca de Futebol 2023, Taça Guanabara, Flamengo e Audax, 21h30, Maracanã. O técnico Vitor Pereira quer completar aí pelo menos um mês, né, de pré-temporada no Ninho do Urubu, que para o Brasil é o paraíso, né? E é uma atração esse jogo para você ver promessas do Flamengo, né? Promessas. Daqui a pouco você vai poder conhecer jogadores que estão se destacando na base. Bom, o Vitor Hugo, esse já é uma realidade no time principal do Flamengo. Muito obrigado, Altemar, por essas informações. E com isso, o Sim Notícias fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais. TV Sim, essa é da Terra.